Fala, plantonista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de Vivências em Emergências. Nesse quadro, eu trago para você várias situações que eu já vivenciei e que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que será de grande aprendizado para você também. Bom, hoje eu vou falar de um quadro que eu vivenciei enquanto eu estava na residência de cardiologia. Na verdade, eu recebi a ligação de um colega que estava de plantão. Esse colega me relatou que ele havia recebido um paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST, era um infarto com um supra inferior. E esse paciente foi trombolizado, teve critérios de reperfusão, porém, esse paciente evoluiu de forma desfavorável. Ele evoluiu com hipotensão, com perfusão inadequada, perfusão periférica, com congestão pulmonar, aumento de lactato, e ele me ligou para pedir a minha opinião. Eu falei, me manda o eletro, deixa eu dar uma olhadinha. Realmente, infarto inferior tem tudo para ir bem, ainda mais se ele foi trombolizado com critérios de reperfusão. Mas é um paciente que está evoluindo com choque cardiogênico, ele tem que ser referenciado para fazer um cateterismo de urgência, pois ele evoluiu com choque cardiogênico. Bom, eu olhei o eletro e adivinhem o que eu encontrei. Eu já sei o que você está pensando. Você achou que eu encontrei um infarto de VD. Porém, veja que a clínica não é de infarto de VD. Infarto de VD é um choque de pulmão limpo, um choque hipodinâmico, né? Então, paciente bradicárdico, paciente com turgência jugular, edema de membro inferior, hepatomegalia e ausculta pulmonar limpa. E esse paciente estava evoluindo com choque cardiogênico, né? Mas não por VD, tá? Choque cardiogênico de ventrículo esquerdo mesmo. E aí você pensa, poxa, um infarto inferior causar um choque cardiogênico num paciente que não tinha insuficiência cardíaca prévia, não tinha infarto de outra parede prévia, por que o infarto inferior está causando um choque cardiogênico? E aí no eletro eu vi a resposta. A gente tinha um supra de parede inferior, D2, D3, APF, mas tinha também um supra de V5 e V6, então já é inferolateral, e um infra de V1, V2, V3. Eu pedi para o colega fazer o quê? A imagem espelho do V1, V2 e V3, que é o V7, V8 e V9. E adivinha o que eu encontrei? Um supra de V7, V8 e V9. Lembrando que é de meio milímetro para os posteriores, tá? Então a gente tinha um inferolátero dorsal, que é um infarto gravíssimo, muito mais grave do que o inferior puro. Claro que eu pedi para ele auscultar, para ver se não tinha sopro, alguma outra causa para essa congestão, mas realmente o quadro era de um inferolátero dorsal. Também está indicado para esse paciente um ecocardiograma, para a gente confirmar que realmente não evoluiu com nenhuma complicação, né, pós-infarto. Porém, o inferolateral dorsal é mais do que suficiente para causar essa instabilidade. Ele é semelhante a um infarto anterior extenso, que também acomete grande área do miocárdio, né, tem uma grande área do miocárdio em risco, e por isso pode evoluir com choque cardiogênico. Então, eu acho que de aprendizado para esse episódio fica o quê? Diante de um infarto inferior, sempre procurar VD e procurar também lateral e dorsal associado, porque isso aumenta muito a gravidade. Lembrar que se o seu paciente evoluir com choque cardiogênico, ele precisa de medidas iniciais para ser estabilizado e também ser referenciado para uma unidade, um hospital de referência. E por fim, a gente tem que saber com o que a gente está lidando. Então, um infarto inferior puro é diferente de um infarto inferior associado a lateral e dorsal. É muita área de miocárdio sendo acometida. É diferente de um inferior com o ventrículo direito. É diferente de um inferior com um BAVT ou de um infarto inferior com uma complicação mecânica. Então, a gente precisa saber se algum desses agravantes vai estar associado, pois eles pioram muito o prognóstico do paciente. É diferente de um inferior com um BAVT ou de um infarto inferior com uma complicação mecânica. Então a gente precisa saber se algum desses agravantes vai estar associado, pois eles pioram muito o prognóstico do paciente.